Vamos lá. Investigação sobre a BIM paralela fecha cerco a Carlos Bolsonaro no STF. Pegamos ele, garante o investigador da Polícia Federal. Os inquéritos em curso no STF trarão nas próximas semanas especial transtorno a Carlos Bolsonaro. O 02 de Jair Bolsonaro é investigado em diferentes frentes na corte por envolvimento com milícias digitais e com a tal ABIN paralela. Pegamos ele, garante o investigador da Polícia Federal. O relatório da PF sobre a ABIN paralela, aliás, está em fase de revisão para ser levado ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Sobre as provas da atuação de Carlos no esquema, diz o mesmo investigador, as coisas se conectam à ABIN paralela e milícias digitais. A PF investiga um esquema ilegal montado no governo de Jair Bolsonaro para monitorar autoridades públicas, adversários e alvos de interesses do Planalto por meio de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial. O esquema utilizaria a estrutura do Serviço Secreto Brasileiro. Em janeiro, Carlos Bolsonaro chegou a ser alvo de mandados de busca. Depois da repercussão negativa do chamado PL do aborto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo não apoiará. Que já é outro ponto. Vamos voltar. Carlos Bolsonaro está sendo investigado há muito tempo sobre essa questão da paralela e a gente tem que fazer ligações de alguns pontos aqui em relação à política nacional. No Congresso Nacional, a extrema-direita raivosa, apoiada aí pelo gado doido também raivoso, está querendo abrir agora uma CPI do gabinete do ódio do PT. O nome disso é desespero, porque sabe que a Polícia Federal está investigando, vai chegar na PGR e vai chegar em nomes como do Carlos Bolsonaro, que não tem. Carlos Bolsonaro, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL, o Alexandre Ramagem, que era da ABIN. Então, vai chegar nessas pessoas. Então, para fazer a velha e boa nuvem de fumaça aí, para poder mudar o foco, eles agora querem abrir uma CPI da milícia digitais do PT contra influenciadores da esquerda que defendem o governo Lula e que atacam o governo, o desgoverno de Bolsonaro. Eles agora querem abrir uma CPI para apurar isso. Aqueles mesmos covardes mentirosos que dizem que o Brasil é uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, são os mesmos que não querem a liberdade de expressão da esquerda. Eles querem a liberdade de expressão deles. Para eles, liberdade de expressão é pensar igual a eles. Quando se pensa diferente, eles querem punição. E aí, cabe também falar em relação a essa questão aí de investigação de milícias digitais e de falas que estão no mesmo contexto de falas na internet. O Janones foi colocado como réu no Supremo Tribunal Federal a partir de uma queixa-crime do cara mais liberal do mundo, que defende toda a liberdade de expressão, a liberdade de todos e de todas. O Jair Bolsonaro registrou uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal e o André Janones se tornou réu. Em detalhe, se tornou réu com voto do Flávio Dino e com o voto contrário do André Mendonça. André Mendonça votou contra tornar ele réu, né? Mas, enfim, a questão que tem que ser debatida e discutida é até onde vai a liberdade de expressão? O sujeito que está aí defendendo que não se pode chamar Bolsonaro de ladrão de joias é o mesmo que grita aos quatro cantos do mundo que Lula é ladrão, descondenado e tudo mais. Então, eu tenho a liberdade de expressão de falar o que eu bem quiser sobre Lula. Mas se falar sobre Bolsonaro, não pode. Porque aí não é mais liberdade de expressão. É sim que essas pessoas trabalham com a democracia. A democracia é até o ponto que fale da forma como eles querem. Se for contrário, aí deixa de ser democracia.
Então, seria essa democracia implantada 8 de janeiro, se os baderneiros tivessem conseguido êxito naquela intentona golpista na Praça dos Três Poderes. O que eles conseguiram, infelizmente, foi apenas tomarem cadeia, né? Mas, enfim, a gente não precisa que só aquelas pessoas, e na sua maioria, o que eu venho acompanhando, na sua maioria, ajudante pedreiro, Uber, que se diz empreendedor, o cara trabalha 16 horas para ganhar 3, 4 mil por mês e é empreendedor, enfim. E empregada doméstica, que estava lá para botar Bolsonaro no poder de volta, o Bolsonaro, o único deputado que votou contra os direitos da empregada doméstica, né? Mas, enfim, as pessoas às vezes são masoquistas, né? Mas o que a gente quer é que bote na cadeia também os organizadores do golpe, que é a BIM Paralela, a milícias digitais do senhor Carlos Bolsonaro, os deputados que estavam nas redes sociais, como Carla Zambelli, incitando generais a tomarem o poder, incitando diretamente, dizendo, já botei vídeo aqui falando isso, dizendo diretamente aos generais que eles não poderiam prestar continência ao presidente eleito nas urnas legalmente. Então, essas pessoas também precisam ser presas, não só os perrapados que estavam lá sendo idiotas, que já estão sendo condenados, mas o Carlos Bolsonaro da BIM Paralela, o Carlos Bolsonaro das milícias digitais, os deputados, todos esses também precisam pagarem pelo que fizeram, principalmente pelo que fizeram com essas pessoas, com essas famílias. Porque até os que fugiram para a Argentina destruíram suas vidas. A realidade é essa. Até os que estão fugindo, têm condições de estar fugindo, destruíram suas vidas. O sujeito que está com um filho recém-nascido estava lá defendendo o Bolsonaro. E Bolsonaro ganhou aí 17 milhões de PIX, enquanto eles ganharam 17 anos de cadeia, né? Fica aí a reflexão pro gado doido raivoso da internet, que é pobre de direita, que é Uber e que acha que é empreendedor. Quando a porra empenar as costas que vai receber a chibatada, independente de ser de direita ou de esquerda, a chibatada bate com mais força, sempre nas costas do trabalhador, principalmente se esse trabalhador é negro ou negra, né? Ficamos por aqui. Até a próxima.